Se você não gosta de spoilers, nem deveria estar vendo o canal para início de conversa, porque aqui tem spoiler na capa, no título e no começo do vídeo, porque Okita venceu a batalha e Susanoo morreu na 10ª rodada do Ragnarok. E mais uma vez, eu estava certa de que não teria empate nessa rodada de Okita vs Susanoo e provavelmente em nem qualquer outra. Apesar, por um momento, de eu ter aceitado a possibilidade disso acontecer. Mas a batalha terminou, temos um vencedor e o início de uma nova rodada já se aproximando para nós. Então vamos ver o que teve nos spoilers no capítulo 95 deste Master Valkyrie de forma detalhada e tudo que vocês têm direito. Primeiramente, o título desse capítulo é O Fim da Espada, o que para mim faz total sentido, já que um deles não vai mais poder segurar a espada e que ambos são espadachins. E segundamente, não temos como saber como que o Okita conseguiu voltar a lutar ou sequer se mover depois de ele ter sua perna e braço esquerdos quebrados lá no capítulo passado. Eu acho que eles simplesmente usaram o poder do roteiro, como sempre acontece em toda rodada. Mas a gente só vai descobrir com certeza quando tivermos o capítulo completo, o que vai demorar um pouquinho. E depois disso, foi dito que o Susanoo consegue fazer mais um ataque, que aparentemente conseguiu cortar o corpo do Okita com sua espada invisível sem armadura, já que esse é o nome dela, e isso fez o Okita cair por conta da potência do ataque, provavelmente, já que nós vimos também no capítulo passado que essa espada é poderosa em questão de golpes internos, coisa que também não foi explicada e espero que expliquem, ou se deixarem por assim mesmo eu também não ligo. Mas pelo que deu a entender, o Okita depois desse golpe que destruiu ele por dentro, e não sei como também ele sobreviveu, ele já tinha aceitado a derrota dele e estava meio que satisfeito por estar morrendo como samurai, da mesma forma que ele disse lá atrás que queria quando ele estava indo lutar no Ragnarok. Mas assim como Bill também queria morrer e não morreu, a mesma coisa está acontecendo com Okita, porque quando ele estava lá aceitando sua morte, ele ouviu a voz dos seus amigos lá do Shinsengumi, o que dá de volta a motivação para ele lutar na batalha. Basicamente, o poder da amizade misturado com um pouquinho de discurso, nada mais do que o suficiente para Okita. E por causa disso, ele começa a atacar o Susanoo novamente, enquanto Deus tenta acompanhá-lo no meio de seus movimentos. Mas é dito que o Susanoo não consegue acompanhar a velocidade do ataque do Okita. Mas lembrando que eles não especificaram se é aquele ataque do impulso do capítulo passado ou retrasado por aí, e fala que ele superou os deuses. Apenas menciona que é um ataque, mas as chances de serem aquele mesmo são bem altas. E uma coisa que eu não esperava acabou também acontecendo nesse capítulo. Do Susanoo não conseguir um ataque, pelo menos até o momento, e Okita conseguir um golpe novo para adicionar no seu enorme arsenal, que ele já colocou muitos ataques diferentes. E o nome desse golpe era Tensho Sandanzuki, um golpe voador que é mais rápido do que o ataque do Susanoo. Mas eu me pergunto, como que o Okita fez um ataque voador com um corte na barriga por dentro, sua perna e braço quebrados? Eu realmente estou curiosa para saber o que aconteceu. Mas desse jeito, com o golpe, quando o Susanoo foi tentar defender o ataque do Okita, de alguma forma seu corpo quebrou. E é isso. Não fala se ele foi cortado, não fala se ele tentou defender o impacto, ou se foi por causa disso que seu corpo quebrou, mas só falou isso, que seu corpo quebrou. Não sei se foi por dentro ou um corte, mas é uma frase bem esquisita, sinceramente. E todos os personagens estavam chocados com isso que aconteceu, mas antes da morte do Susanoo, ele e o Okita ficam se encarando e trocam meio que umas palavras bonitinhas, do Okita agradecendo ao Susanoo em lágrimas, enquanto seu corpo já estava começando a se desfazer. E com uma cena também linda, do Okita caído no chão, chorando pela morte do Susanoo, algumas páginas antes de terminar o capítulo. E realmente isso mostra que uma amizade linda foi formada nessa rodada, do início ao fim, já que eles nunca se odiaram ou tiveram alguma rivalidade. Foi mais aquilo de amizade mesmo.
ainda mais com esse final incrível que eles estão fazendo. Mas melhor ainda é a reação dos irmãos e do pai do Sanoo, que ficaram tristes, paralisados e sem reação, vendo o Sanoo se desfazendo em pó na frente de todo mundo. E isso só deixa a cena mais emocionante ainda, quando a gente vê que o Susanoo tá com um sorriso no rosto antes dele partir, mostrando inclusive a forma de corvo dele com 3 patas, provavelmente uma cena mais de flashback, para deixar a cena bem mais emocional e impactante para essa despedida do Susanoo. E essa cena dele olhando a família, seus irmãos e seu pai, me lembra bastante a morte do Hades, quando ele pediu desculpas para os Zeus por causa do Poseidon e ficou olhando também o Ares e o Hermes enquanto estava caindo. Eu achei a cena bastante similar nesse sentido. E depois também é declarada a vitória do Okita, depois de tudo que aconteceu, com uma cena final incrível, mostrando a espada quebrada do Susanoo. Mas eu fico pensando uma coisa que eu acabei ficando aqui na dúvida durante esses spoilers. Como que fizeram pro Okita sobreviver nesse meio tempo que passou o capítulo? Já que foi mencionado um detalhe lá atrás de que mesmo se o Okita vencesse o Susanoo, ele iria morrer. Mas aí depois contradisseram isso por causa que a Valkyrie Scalmode estava mantendo o corpo do Okita vivo com aquela coisa de juntar seu passado e o seu futuro. Aí eu me pergunto se eles vão usar isso até o Okita chegar na enfermaria para conseguir ajudá-lo com os ferimentos que ele tem, ou se por algum motivo, a partir do momento que ele desfizer a Volund, a Scalmode vai parar de ajudar ela e os ferimentos do Onigo vão meio que alcançar ele, entendem? Meio que deixar ele mais lascado do que já tá e chegar perto da morte. Mas morrer, nós sabemos que ele não vai, porque não foi declarado empate, e que se ele tivesse morrido, com certeza seria uma das primeiras informações que íamos receber nesse capítulo. Porém, teve uma pequena reação ali no meio do público que me chamou mais a atenção do que os outros, que foi o Anubis meio animado, sentado vendo a luta. Aí eu não sei se essa foto que estamos vendo foi mais pro fim da batalha, ele assistindo a morte do Sanoo, ou se foi quando o Sanoo estava vencendo a luta, perto do Okita morrer antes de voltar a lutar. Mas se for na hora da morte do Sanoo, eu vou gostar ainda mais desse personagem. Ele ficar assim animadinho, vendo a cena de morte, principalmente pelo detalhe que ele gosta do cheiro de morte, que a gente viu anteriormente, e que ele é o guia dos mortos. Principalmente se formos ver o Anubis nessa rodada que está por vir. E por falar nos próximos lutadores da 11ª rodada do Ragnarok, recebemos também os primeiros spoilers do capítulo 96 do mês que vem, já que nós tivemos um capítulo único nessa semana, falando que a Brunhilde e a Gol vão se encontrar com o lutador da humanidade, ainda com nenhuma dica de quem seja, ou qualquer imagem indicando algo do capítulo 96, por causa que a foto que a maioria das pessoas usa para divulgar esse spoiler é apenas algo do próprio capítulo que recebemos nesse mês. Então não podemos tirar conclusão alguma dessa reação surpreendente da Brunhilde. Mas eu queria muito que fosse o Simohaira versus Anubis, ou Anubis versus Rasputin. Para mim, o importante é ter mais o Anubis, mas provavelmente os dois personagens vão aparecer da mesma forma, já que na maioria das rodadas, ambos lutadores são apresentados juntos. Porém, existem várias possibilidades e combinações de lutadores. Então, enquanto pensamos nessas possibilidades, temos também alguns spoilers no novo capítulo do spin-off God's Apocalypse, que após o fim da rodada, o Cutulain, ainda na arena, vai dar uma bela encarada nos Zeus, Hermes e Ares, como se estivesse se gabando ou mostrando que ele conseguiu vencer o Ra, mesmo alguns pensando que não ia. E depois ele desmaiar assim que saiu da arena na frente de todos, ele já vai para a enfermaria e volta todo enfaixado da cabeça aos pés, tentando se fazer de curado, como se estivesse recuperado e arrancando as faixas que estavam em seu rosto, mostrando que claramente ele ainda não estava totalmente recuperado. E o último sinal que tivemos desse spin-off é que a próxima rodada não vai ser do Sun Wukong como eu estava imaginando,
Na verdade, vai ser do Prometheus versus Suzaku, o pássaro vermelho da mitologia chinesa que teve a sua aparência revelada recentemente. Mas o mais chocante desse capítulo que estamos vendo é a aparência do Prometheus que foi revelada, que parece ser um homem meio bombado, com um rosto esquisito, que me lembra bastante o Sanji, com uma mistura de Leônidas para ficar desse tamanho. Mas acredito que ele seja um personagem interessante de se ver na segunda batalha do spin-off. Mas me digam o que vocês pensam sobre essa luta que está por vir em ambos mangás, para quem estão torcendo no spin-off, e quem vocês querem que apareça na 11ª rodada do Show-Master Valkyrie, porque são muitas variáveis e eu nem sei por onde começar a falar sobre elas. Mas eu sei que vocês deveriam começar se inscrevendo no canal, dando like e acompanhando todos os vídeos e lives que estamos fazendo todo mês, assim como os nossos membros, Felipe Silva, Vianney Zutira, o historiador Jonathan Rock, Yuri Pérez Ponti, Brendo Medeiros, Deshane LB, Ian Thales, Operação Dublagem, Potato, Alex Zaydan, Nandi04, Davi Dias, Rubens F e Soraya.